Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar um caso brutal que aconteceu no dia do Halloween. Para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva para ajudar esse canal. Ative também o sininho, para quando eu postar vídeo novo, o YouTube possa notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Então bora, que vou te contar mais um caso. Nascida em 30 de agosto de 1960, Martha Elizabeth Moxley cresceu em Piedmont, na Califórnia, ao lado de seus pais e seu irmão mais velho, John. 14 anos depois, em 1974, ela e sua família se mudaram para Belle Haven, um bairro em Greenwich, Connecticut. O fato de mudar para um novo lugar não atrapalhou em nada a vida da brilhante adolescente. Escolhida como a melhor aluna no ensino médio, ela jamais encontrou dificuldades em fazer novos amigos. Com ótimas notas e jogadora de basquete, Moxley parecia ter tudo a seu favor. E as coisas caminhavam bem, pelo menos até o Halloween de 1975. Sobrinhos de Ethel Skakel e Robert F. Kennedy, Thomas e Michael são apenas 2 dos 7 filhos de Rushton e Anne. Na época, em 1975, eles tinham, respectivamente, 17 e 15 anos. Apesar de sempre conviverem com muitas pessoas em casa, o ambiente na família Skakel estava longe de ser o mais saudável. Em 1973, todos eles enfrentaram uma grande perda. Anne acabara de falecer de câncer no cérebro. Como se não bastasse, Rushton viveu um caso de alcoolismo e frequentemente deixava seus filhos em casa sozinhos, sem nenhuma supervisão. Sobre esse período, Michael declarou que um nível de caos ainda mais intenso chegou a dominar nossa casa, depois da morte da matriarca da família. Os Moxleys, que moravam a apenas 150 metros de distância dos Skakels, viam com frequência o constante fluxo de adolescentes que vagavam pela residência graças à falta de supervisão de um responsável. Ela cita muitas vezes os irmãos Skakel. A adolescente demonstra estar muito confusa sobre algumas investidas que começou a receber de Tom. Querido diário, eu, Jack, Michael, Tom, Hope, Maureen e Andra saímos para dirigir o carro de Tom. Eu estava praticamente sentada no colo dele, quando eu estava dirigindo. Então ele colocou a mão no meu joelho. Quando estava dirigindo novamente, Tom colocou o braço em volta de mim. Ele continuou fazendo coisas assim. Moxley também expressou frustração com Michael em seu diário. Em uma anotação de 19 de setembro de 1975, ela escreveu: Michael estava tão totalmente enganado, sendo um verdadeiro idiota em suas ações e palavras. Ele ficava me dizendo que eu estava manipulando o Tom e que eu não gostava dele, exceto como amigo. Eu disse, bem, e você e Jack? Você vive me dizendo que não gosta dela e que está por cima da situação. Ele não entende que as pessoas podem ser gentis sem machucar ninguém. Na noite anterior ao Halloween, os adolescentes de Greenwich ficaram conhecidos por perambularem pelas ruas fazendo diversas brincadeiras. Tradicionalmente, esta noite nunca resultou em algo mais sério do que um gramado coberto com papel higiênico. No entanto, esse cenário mudou em 1975. Naquele dia, Martha havia saído com suas amigas, e como ela não tinha voltado para casa, e já eram 4 horas da manhã, sua mãe telefonou para a casa das amigas da filha. Como não sabia do paradeiro de sua filha, as ligações continuaram madrugada adentro. Uma amiga de Moxley disse a Dorothy que tinha visto a adolescente pela última vez com Tom Skakel na noite anterior. Ela então foi até a casa dos Skakel naquele dia. Chegando lá, Michael informou que não tinha visto a filha dela. Pouco depois do meio-dia, a amiga de Martha, Sheila, fez uma descoberta horrível. Deitado de bruços sob um grande pinheiro na beira da propriedade dos M. Pexleys, estava o corpo da adolescente desaparecida. Suas roupas estavam manchadas de sangue, e seus jeans e roupas íntimas foram puxados até os tornozelos, embora nenhuma evidência de agressão sexual tenha sido encontrada. Ao lado da adolescente estava um taco de golfe, que tinha sido usado para atacar Martha repetidamente. O impacto dos golpes foi tão forte que ele se partiu em 3 partes. Moxley também foi esfaqueado no pescoço, com um dos fragmentos quebrados do taco. Os investigadores descobriram rapidamente que o taco Tony Penna, usado na cena do crime, combinava perfeitamente com os da coleção que estavam na casa dos Skakels. O taco quebrado na casa dos Skakels tinha o nome de Anne gravado no cabo.
Naturalmente, os detetives concentraram suas investigações em Tom, já que ele era a última pessoa a ter visto Moxley viva. Quando questionado, ele disse aos detetives que viu Moxley pela última vez por volta das 21h30 frente à sua casa. Eles se despediram e ele disse que entrou para assistir The French Connection com o novo tutor da família, Kenneth Littleton. Depois, ele disse que foi ao seu quarto para trabalhar em um relatório da escola sobre Abraham Lincoln. Seus professores, no entanto, negaram ter dado essa tarefa. Sendo assim, Tom acabou sendo submetido a um teste pelo detector de mentiras. No entanto, a avaliação não apontou nada e nenhuma acusação foi feita contra ele. Littleton também foi investigado no outono de 1976. Mas, supostamente, ele não tinha ideia de quem era Martha Moxley, já que a jovem foi assassinada na primeira noite em que ele esteve na casa dos Skakel. Embora Kenneth tenha falhado em vários testes com o detector de mentiras, ele nunca foi acusado por ter conexão com o caso. Os detetives acreditavam que Martha havia sido espancada e morta por volta das 22 horas. Quando questionado sobre seu paradeiro naquela noite, Michael Skakel disse aos detetives que ele havia saído de casa por volta das 21h15 e dirigido até a casa de seu primo, retornando por volta das 23 horas. Em 1991, o caso de Martha Moxley foi reaberto após um boato de que outro membro da família Kennedy, William Smith Kennedy, poderia estar envolvido no assassinato. A teoria foi desmentida, mas o caso voltou aos holofotes. Dessa vez, Michael Skakel se tornou o principal suspeito. O inquérito foi solicitado por Rushton Skakel, que havia contratado um investigador particular para limpar o nome de sua família. Particularmente, ele esperava que fossem divulgadas informações que lançassem suspeitas sobre outros suspeitos, como Kenneth Littleton. No entanto, o plano saiu pela culatra. Desta vez, havia 2 investigadores particulares envolvidos, Jim Murphy, um ex-agente do FBI, e seu assistente Willis Billy Krebs, ex-tenente da polícia de Nova York. Quando a dupla entrevistou Tom e Michael para saber sobre suas atividades na noite do assassinato de Moxley, eles descobriram que os irmãos haviam mentido para a polícia. Tom revelou que não eram 21h30 na última vez que viu Martha fora de sua casa, mas na verdade era um horário mais próximo das 22 horas. Além disso, antes de Tom voltar para casa, ele e Martha trocaram carinhos íntimos do lado de fora da residência da garota. Segundo disse o tenente Krebs, o jovem começou a chorar quando admitiu isso, mas o advogado da família interrompeu o interrogatório antes que informações mais comprometedoras pudessem ser reveladas. Enquanto isso, Michael disse ao investigador que ele não foi dormir quando chegou depois que retornou da casa do primo, por volta das 23 horas. Na verdade, ele subiu em uma árvore do lado de fora da janela do quarto de Martha Moxley e se masturbou. O autor e jornalista Dominic Dunn pegou o relatório dos investigadores e o repassou ao inspetor de estado Frank Garr, que anteriormente era detetive do caso. Ele sempre suspeitou de Michael, mas suas cismas foram descartadas. Este relatório teria dado no impulso à sua teoria. Em 1998, um júri individual e um investigador foram designados para revisar o caso de Martha Moxley. Ao examinarem as evidências, o juiz George N. Tim decidiu que havia indícios o suficiente para acusar Michael pelo crime. Vários ex-colegas de escola de Skakel testemunharam que, enquanto ele frequentavam a escola Elan, uma escola especializada destinada a reabilitar jovens problemáticos, Michael chegou a confessar o crime para eles. Inclusive, um ex-colega da escola, Gregory Coleman, declarou na audiência de pré-julgamento, em junho de 2000, que Michael disse a ele: "Eu vou me safar de um assassinato, sou um Kennedy." Coleman continuou dizendo que ele, Skakel, chegou a comentar que estava tentando fazer progressos em uma relação com uma garota, mas que ela não estava correspondendo às investidas, e por isso, ele esmagou o crânio dela. Apesar da chocante revelação, Coleman não voltou a testemunhar no julgamento de Skakel em 2002, pois ele morreu de overdose de heroína em agosto de 2001. A autobiografia de Skakel se torna evidência. Em 1997, Skakel teria se encontrado com o ghostwriter Richard Hoffman para gravarem declarações para sua autobiografia, Dead Man Talking, A Kennedy Cousin Comes Clean. Entretanto, uma dessas gravações teria sido usada durante o julgamento, o que foi particularmente prejudicial para Skakel. Na noite do assassinato de Moxley, ele disse estar bêbado.
afirmou que havia fumado maconha e que estava sexualmente excitado. Quando Doherty chegou à sua porta naquela manhã, ele disse estar em pânico. Eu ainda estava chapado da noite anterior, um pouco bêbado. Ele relatou ter pensado: eles me viram ontem à noite? Skakel alegou que estava preocupado por ter sido visto pelos Moxley na árvore deles, mas os promotores argumentaram que Skakel estava realmente se referindo a ter ser visto batendo em Martha. O contra-argumento da defesa de Skakel era que não havia provas físicas para condená-lo e que ele tinha um álibi para o período em que Moxley foi assassinada. No entanto, a promotoria pintou a imagem de um adolescente ciumento, enfurecido após ser rejeitado por sua paixão, sob a influência de drogas e álcool, e com acesso à arma do crime. Em 7 de junho de 2002, o veredito do júri decidiu culpá-lo. Skakel foi condenado a 20 anos de prisão. Enquanto Skakel estava na prisão, seus advogados tentaram fazer com que sua condenação fosse anulada. 4 recursos foram interpostos. Todos eles foram negados. Porém, em 23 de outubro de 2013, Skakel foi julgado novamente com base na defesa do seu advogado Mickey Sherman, que forneceu a ele uma representação constitucionalmente deficiente. Como resultado, Skakel foi libertado sob fiança de 1,2 milhão em 21 de novembro de 2013. Os promotores lutaram incansavelmente para restabelecer a condenação de Skakel. Finalmente, em dezembro de 2016, eles obtiveram sucesso perante a Suprema Corte de Connecticut, que decidiu por 4-3 que sua condenação era o resultado de evidências esmagadoras apresentadas pelos promotores e que sua representação legal era adequada. No entanto, o caso não terminou por aí. Em maio de 2018, o tribunal reverteu a decisão, com mais uma decisão de 4-3. O tribunal decidiu que Sherman prestou assistência ineficaz, quando não conseguiu entrar em contato com uma testemunha álibi. E como resultado, Skakel foi privado de um julgamento justo. Os promotores estaduais em Stanford ainda têm o poder de pedir um novo julgamento contra Skakel, mas certamente terão dificuldade em fazê-lo devido ao falecimento de algumas testemunhas. Culpado para alguns, inocente para outros. Até hoje, a mãe e o irmão de Martha Moxley acreditam que Skakel é culpado. Doherty Moxley está convencida de que a riqueza de Skakel e as conexões poderosas que ele possui são as razões pelas quais ele está livre hoje. No entanto, também existem pessoas que acreditam que Skakel é inocente, como seu primo Robert F. Kennedy Jr., que escreveu um livro intitulado Por que Michael Skakel passou uma década na prisão por um assassinato que não cometeu? Na introdução, Kennedy escreve: um ciclone de má prática da mídia consolidou a tempestade perfeita de ganância e ambição que terminou na prisão de Michael. Sua condenação foi um fracasso do sistema legal. Atualmente, Skakel permanece livre. Martha Moxley foi enterrada no estado de Connecticut, onde viveu com a família. O pai de Martha, John David, faleceu em 1988 aos 57 anos, devido a um ataque cardíaco. Doherty e seu filho, John, fizeram o possível para manter um senso de normalidade em suas vidas ao longo dos anos. Mas quando a convicção de Michael foi derrubado em 2018, Doherty ficou desapontado. No entanto, ela sentiu que fez o seu melhor, adicionando: não sinto que esse seja o meu trabalho agora. Nós o prendemos, sentenciamos e o colocamos na prisão. Não é meu trabalho agora. É o suficiente. Doherty está agora no final dos 80 anos. Um relatório anterior afirmou que ela se mudou para Annapolis, Maryland, após o assassinato de Martha. O que vocês acharam desse caso chocante? Escreva aí nos comentários a sua opinião. Se inscreva para mais vídeos. Não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o canal. Um beijo, até o próximo vídeo.